e Mercado de Trabalho, que o professor e sociólogo Glauco Arbix, coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP, falará aqui em mais um episódio do Além do Algoritmo. Bom dia, professor Glauco, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos tratar desse assunto, professor, que é algo que, na verdade, acaba preocupando a todos, né? Quer dizer, o quanto a inteligência artificial pode ajudar no mercado de trabalho ou pode tirar empregos. Né? A gente acabei de mencionar aqui essa pesquisa americana, mas eu queria já também trazer isso. Qual é a relação inteligência artificial e mercado de trabalho? É correto afirmar que não há ainda uma relação amistosa? O impacto que ela tem no mercado de trabalho? Olha, Marcelo, toda grande tecnologia, toda tecnologia que desestrutura a ordem mais antiga e aponta para uma ordem mais nova, ela não tem relações amistosas com o mercado de trabalho. No caso da inteligência artificial, o grande medo, né, é que a inteligência artificial domine os homens, né, a guerra das máquinas e a vitória das máquinas sobre a humanidade, que a gente vê nos filmes, na literatura. Mas, efetivamente, nós estamos um pouco longe dessa ficção, certo? Tá. Isso ainda é muito... Isaac Asimov não chegou ainda, né? Ainda não. Nem Isaac Asimov, nem o Arnold Schwarzenegger, né? o Exterminador do Futuro. No entanto, o mercado de trabalho está aqui e, para mim, é o grande nó da questão que a inteligência artificial coloca para governos e para todo mundo que vive do seu trabalho. Por que exatamente? Porque, dependendo da maneira como a inteligência artificial é utilizada, ela pode amplificar problemas, né, como desigualdade de salários, ela pode ampliar a distância entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco, ela pode desqualificar a gente, no sentido de que eles podem perder os seus postos de trabalho, que foi um pouco o exemplo que você deu, que você citou da pesquisa, né? Tem um fechamento, ou seja, as máquinas substituindo as pessoas, ou então ela pode reduzir o salário muito fortemente, ela pode comprimir o salário muito fortemente, deixando apenas alguns, muito poucos, ganhando muito bem, enquanto que a imensa maioria, pelo menos que ainda encontra algum trabalho, ganha muito pouco. Então, veja, se o mundo for esse, nós não estaremos bem. Se o mundo for esse, a IA, a inteligência artificial, não vai sair bem na fotografia e todo mundo vai ter milhões de motivos para não gostar dela. E que mundo nós vivemos hoje, professor, então? Ainda não é esse mundo, mas que caminhos que a gente está seguindo? Ainda não é esse mundo aqui no Brasil e não é esse mundo nem mesmo nos países avançados. No entanto, várias economias que estão mais à frente do que a nossa já vivem problemas sérios quando introduzem sistemas de automação com base na própria inteligência artificial. Você pega países como os Estados Unidos, pega países europeus, a França, a Alemanha, a preocupação é muito grande. Aqui no Brasil nós ainda sentimos menos, porque aquilo que se chama o mundo digital na produção, mesmo nos serviços brasileiros, ainda é muito recente. Né? Tem milhares de empresas que ainda não incorporaram os meios digitais nas suas estratégias. Por isso a gente não sente muito. O Brasil está muito atrasado em termos de automação, seja na indústria, seja no comércio, mesmo seja no serviço. Então, o fato da gente não sentir não quer dizer que a gente não fica preocupado. Tem que ficar preocupado, porque esse processo não se dá a conta-gotas. Ele às vezes demora, ele às vezes pede um tempo maior para amadurecer, porém, quando ele amadurece, ele entra e vira um tsunami no mundo do trabalho, ele entra nas empresas e acaba. Se a gente não tiver sistemas de prevenção, salvaguardas, né, ele acaba demitindo mais gente do que é necessário e ele acaba diminuindo o salário das pessoas. Ele desvaloriza. Por que ele desvaloriza, Marcelo? Desvaloriza porque quando o trabalho é feito pelas máquinas, o valor do trabalho humano agregado cai.
Bom, se as máquinas estão fazendo, veja, a máquina não fica doente, não pega resfriado, pneumonia, máquina não tem fim de semana, máquina trabalha à noite. Não questiona. Não... Máquina não questiona, não faz greve, máquina não reclama do chefe, máquina não precisa ir no banheiro. Então, você tem uma série de componentes da automação, isso não é novo, isso é muito antigo, né? E que a inteligência artificial apenas aumenta, né, esse tipo de... Vai exponenciar esse fato, né? Claro, exatamente. Então, quando as máquinas invadem o mundo do trabalho, elas desvalorizam, pelo menos uma parcela do trabalho humano que é feito. É a maneira como a economia funciona. Se eu tenho algo que é mais eficiente, que dá menos dor de cabeça, tem menos retrabalho, que é mais preciso, mais eficiente em geral, a pergunta é por que eu vou trabalhar com os humanos. Então, isso acontece porque as máquinas atuais, movidas à inteligência artificial, diferentemente das máquinas do passado, as máquinas atuais estão entrando em áreas que a gente não imaginava que elas entrariam, ou seja, que exigem habilidades de cognição, de conhecimento, competências de maior qualificação. Hoje, o sistema de automação, a gente vê isso claramente em algumas empresas brasileiras e vê muito claramente fora do Brasil, está pegando a média gerência, está pegando jornalistas, viu, Marcelo? Toma cuidado com o seu emprego. Pois tá? é. Está pegando a parte do sistema bancário, está pegando médicos, advogados, né? Áreas impensáveis até 20 anos atrás. Sim, menos de 20 anos. até, 10 anos atrás, ninguém pensava que isso seria possível. Exatamente porque barreiras de cognição estão sendo vencidas facilmente pelas máquinas. Isso faz com que alguém menos qualificado possa desenvolver tarefas de gente que é mais qualificado. Ou alguém, ou as próprias máquinas. Isso não é um darwinismo tecnológico também, não, professor? Você pode usar essa expressão? Olha, de vez em quando parece que é. Né? Veja, o grande problema, Marcelo, você tem razão, porque se estabelece uma competição muito grande entre máquinas e os humanos. O grande problema é a maneira como as escolhas tecnológicas são feitas, como a pesquisa. Isso tem a ver com a Universidade de São Paulo, tem a ver com as universidades brasileiras, com universidades do mundo todo, que desenvolvem sistemas de inteligência artificial. Se a gente não tiver uma inteligência artificial que busca a geração de emprego como norte, nós vamos nos dar mal, porque a única alternativa que vai restar é buscar uma inteligência artificial que corta emprego. Pois é, e não é isso que ninguém quer. Não é isso que as pessoas querem. Que apenas, veja, as empresas, em princípio, elas querem menos gente, porque custa mais caro, e custo menor. Bom, se for essa a linha, nós estamos perdidos. Né? E existem outras alternativas. Se alguém pode falar que é difícil, alguém pode falar que as empresas não vão abrir mão, muitas abrem mão, porque você pode ganhar muito em qualidade. O grande dilema hoje não é fazer as máquinas trabalharem no lugar dos humanos. Porque isso, veja, Marcelo, mesmo em termos de produtividade... Isso que eu ia perguntar para o senhor. Se as máquinas fazem aquilo que os humanos fazem, os ganhos de produtividade vão ser pequenos. Elas vão ganhar, porque elas são mais eficientes, elas podem ser mais rápidas, mais precisas. Mas o ganho real para a sociedade é quando as máquinas fazem aquilo que os humanos não conseguem. Sim. É olhar para milhões de dados, é trabalhar num universo que a gente não consegue, ter uma memória infinita quase. Não é só substituir o homem pela máquina. Não é tão simples, não é aritmética tão simples assim. Exatamente. Por isso que a equação positiva é fazer sistemas de inteligência artificial que trabalhem junto com os humanos. É aqui que o senhor falou, desculpe, é aqui que o senhor falou de criar sistemas de prevenção, de salvaguardas, nesse sentido, seria algo por esse caminho? Não tem a menor dúvida. Os governos e as empresas têm a obrigação de ter políticas de médio e de longo prazo para a introdução de automação acelerada. As políticas de longo prazo, elas vão exigir uma intensificação gigantesca da qualificação dos trabalhadores. Isso é suficiente? Não. Mas pelo menos uma parcela deles, aqueles que vão ser deslocados, vão conseguir
se capacitar para enfrentar melhor os desafios do mercado de trabalho. Por exemplo, a perda do seu emprego, ou pelo menos de grande parte das suas atividades que ele estava acostumado a fazer. Você falou que os governos têm a obrigação de criar essas políticas de médio e longo prazo. Isso. Elas estão cumprindo essa obrigação? Não estão cumprindo nem no Brasil, nem fora do Brasil. Cumprem apenas parcialmente, porque, afinal de contas, a economia precisa de gente qualificada. Mas o esforço tem que ser redobrado, multiplicado. Porque nós não podemos imaginar um mundo que você vai ter uma legião de trabalhadores marginalizados sem emprego, ou ganhando um emprego, ou ganhando um salário que não é decente, enquanto que você tem pouquíssimos ultra qualificados em posições muito abastadas. Esse mundo não é bom para ninguém, porque esse é o mundo da desigualdade grande, enorme, e esse é o mundo que gera violência. Esse é o mundo que gera problemas de ordem social de todo tipo, gera problema na família, gera problemas com a juventude em toda parte. E, no entanto, infelizmente, essa vem sendo a realidade da digitalização desde os anos 70. Se você olhar para o passado, nos últimos 40 anos, em que os sistemas digitais se desenvolveram mais intensamente, a desigualdade aumentou praticamente no mundo todo. O Brasil fez uma mágica entre 2001, que é ainda o finalzinho do Fernando Henrique, e 2014, o Brasil fez uma mágica que fez a desigualdade no mundo do trabalho decrescer num ritmo bastante alto. Depois voltou a subir, porque você precisa de políticas para sustentar isso. Tem a ver também com escolhas que o próprio governo fez, seja o governo Temer ou o governo Bolsonaro. Hoje em dia voltou a diminuir um pouco, mas ainda o ritmo de queda dessa desigualdade é muito baixo. É preciso intensificar a qualificação dos trabalhadores. Isso como política de curtíssimo prazo. Mas tem outras políticas. As empresas, elas demoram para fazer escolhas tecnológicas. Veja, parece fácil para nós. Bom, ela escolheu a máquina X, o sistema Y para movimento. Não é certo. Ela diz, eu não sei, eu vou comprar um sistema que custa milhões. Eu não sei se ele vai ser bom para mim, se ele vai melhorar a minha produção, não. Então, as dúvidas das empresas são sempre muito grandes. Há um espaço de tempo em que elas discutem muito intensamente, internamente, sobre qual tecnologia elas vão adotar. Agora, essa discussão é fechada. Ela não envolve quem trabalha, ela não envolve a sociedade, ela envolve a cúpula da empresa. E tem que ser uma discussão muito mais ampla, né? Não tem a menor mexe dúvida. Com todo mundo. A inteligência artificial é obrigatório, é mandatório que a gente faça um debate incluindo usuários. Por quê? Porque as variáveis, ela pega muita gente. Os impactos, as consequências são muito grandes em todas as áreas. Então é preciso ouvir. Porque às vezes você tem um gêniozinho que entra numa garagem e faz um sistema que ele acha que é o máximo, daí você tem consequências éticas, morais, consequências em termos de efetivamente você dar ou não emprego, discriminação de mulheres, de negros, de todo tipo. Fala, bom, mas eu não pensei em nada disso quando eu fiz meu sistema. Claro, não pensou porque devia discutir, devia testar, devia fazer um monitoramento prévio, devia fazer uma auditoria, para que só... A gente já conversou sobre isso no nosso programa, né? Para fazer um livro didático, para fazer um remédio qualquer para curar calo, certo? Demora 1 ano, 2 anos. Você tem agências reguladoras que decidem, pode, não pode. No caso dos sistemas IA, que podem fazer muito, pode ser muito mais perigosos do que vários medicamentos que estão por aí, mais leves, né? Não tem nada. Eu tenho um sistema de IA, eu passo a vender. Eu não tenho nenhum filtro. Eu não tenho nenhuma obrigação hoje de fazer uma auditoria. Eu não tenho nada. Entende? Então, você olha, você fala assim, bom, o que será que vai acontecer? O Senado acaba de aprovar uma regulamentação aqui no Brasil. É interessante, isso é importante, professor? É super importante que aprove a regulamentação. Talvez ajude, tem pontos positivos, mas ainda vai ter pontos muito negativos, porque o grande problema das regulamentações é você proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, não impedir a inovação. Quer dizer, o Brasil precisa de muita proteção, ao mesmo tempo, contra a desinformação, que fere a democracia,
contra a discriminação. A população, o Brasil é um país negro, certo? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente porque a gente importa. Grande parte desses temas vem de fora, em que a população negra é muito menor do que a população brasileira. E a gente não está percebendo, ou as empresas não percebem quando compram esses sistemas, que elas estão trazendo para dentro do país sistemas que podem ser enviesados e vão ser, porque eles se baseiam em dados que não respeitam a composição da própria sociedade. Então, daí, se você põe veneno na máquina, ela vai cuspir veneno. Se você usa dados que são tendenciosos, que trazem o preconceito da sociedade, ele vai oferecer respostas exatamente que vão discriminar. E isso é super importante para todos nós. Não é só trazer para cá sem adaptação, né, professor? Não é só, de novo, bater tambor, tecer loas na tecnologia que vem de fora, sem uma adaptação à nossa realidade. Não tem a menor dúvida. Não, isso aí é Agora, básico. Além da adaptação, tem que ter regras que exigem testes para ver se realmente, seja a adaptação ou seja o sistema original, se eles estão funcionando de acordo com as regras que é a democracia, com os nossos valores, entende? Sim, que é coisa básica, né? Essencial. Mas eu queria trazer uma coisa para o senhor. Você colocou, acho que você mencionou em algum momento, num dos seus trabalhos, a questão do Elon Musk com a Tesla, né? Em que ele, num dado momento, ele tentou fazer a Tesla ficar totalmente automatizada. Disse que abriu mão do ser humano e não deu automatizou. certo. Não deu certo. Não sei porque não levou em consideração o imponderável que só o humano pode lidar, não é mesmo? Você tem razão. Um pouquinho isso. Esse é um grande exemplo. Em 2016, há pouco tempo atrás, o Elon Musk achou que o modelo 3 da Tesla, tem vários modelos, né? Seria feito numa fábrica totalmente automatizada, ou seja, que ele ia prescindir dos humanos, trabalhadores humanos. E ele automatizou tudo que se puder imaginar. E o que aconteceu é que 3 anos depois, portanto em 2019, veja, pouco tempo atrás, ele mesmo foi, na época era Twitter, não era dele, hoje ele é dono do Twitter e mudou para X. Né? Ele mesmo foi ao Twitter dizendo o seguinte: a Tesla errou. Por quê? Porque os robôs são eficientes para algumas coisas, mas eles não são para outras, eles não resolvem problema. Eles, de repente, eles se paralisam porque eles não sabem tomar decisões, eles não zelam pela qualidade da maneira que os humanos zelam. Então nós tivemos problemas de todo tipo nos carros da Tesla e fomos obrigados a paralisar um sistema totalmente automatizado e reintroduzir os humanos na linha de montagem. Isso é uma lição, né, professor? Para uma lição, o mundo inteiro. É uma lição muito grande. Empresas como a BMW também aprenderam. Há exemplos de fábricas nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em que também eles iniciaram um processo intensivo de automação e tiveram que voltar atrás e afirmaram claramente que as fábricas não podem prescindir do elemento humano, ou seja, a fábrica, aquilo que se imagina, a fábrica do futuro, tudo funcionando sozinho, não é bem assim. Isso ainda é muito ficção e a gente tem que preservar a humanidade exatamente para ter garantia de que os valores que saem dos sistemas, que estão orientando os sistemas, são valores humanos, não são valores das máquinas. Principalmente, Marcelo, que as máquinas não têm valores. Quem tem ética, quem tem esses valores somos nós, certo? Tá, e como é que lida com isso, então, professor? Que você colocou na sua coluna recente na Rádio USP, você afirmou que para utilizar o potencial dessas novas ferramentas, é essencial trabalhar como se elas fossem extensões do nosso corpo, de nossa mente e de nossas habilidades. Que caminho nós estamos seguindo para chegar a esse ponto, ou se estamos seguindo algum caminho ainda nisso? Não, veja, isso tem muito a ver com a pesquisa e tem muito a ver com o tipo de IA que está sendo produzido. Veja, lembre-se que o mundo da inteligência artificial, ele em grande parte, ele é dominado por um oligopólio, poucas empresas que comandam e orientam os caminhos e dão as diretrizes de desenvolvimento da inteligência artificial. São eles que produzem, tem capital, tem gente que faz pesquisa, tem gente de qualidade que trabalha com isso. A busca deles é de uma inteligência artificial que automatize, que corte emprego, que corte custo, porque essa é a maneira que eles visualizam o aumento da produtividade. Há outros caminhos. Alguém pode falar que é difícil.
Mas há outros caminhos. São os caminhos em que a inteligência artificial, com uma tecnologia, uma das grandes tecnologias poderosas que nós temos na história, ela ajuda a gente a ampliar as nossas habilidades. Ela faz aquilo que eu sei fazer, mas me potencializa. Essa é a grande tecnologia. Né? Isso na produção ou na pesquisa científica. Não há nenhum mal que um professor, um aluno, um pós-graduando, ele se utilize dos sistemas de IA para fazer um resumo de um texto, para dizer, evidentemente ele vai ter que conferir, ele vai ter que checar, porque as máquinas erram, né? Elas produzem, elas inventam coisas. Né? Exatamente. Então, mas além da checagem, ele vai ter que ser transparente nas citações, na maneira, no seu uso. Mas, independentemente disso, na forma como é feito, o que é importante para a gente é que as máquinas e os sistemas de inteligência artificial podem ajudar muito a pesquisa científica, como já estão ajudando. As pesquisas mais recentes, feitas pela Universidade em Sydney, na Austrália, que pegou um universo de mais de 30 milhões de textos, mostra que cerca de 80% dos artigos científicos mais recentes dos grandes bancos de dados, a Scopus, o Web of Science, todos eles, a PubMed, mais de 80% dos pesquisadores já se utilizam de técnicas de inteligência artificial. Isso não diminuiu, pelo contrário, pode melhorar, elevar a qualidade e o padrão da ciência do artigo científico. Eu não estou nem falando daqueles sistemas que vão ajudar a gente a encontrar novos princípios ativos na medicina para fazer produção de novos medicamentos. Eu não estou falando da pesquisa que vai potencializar a energia eólica, a energia solar, ou viabilizar a pesquisa sobre hidrogênio sustentável. Isso tudo está sendo feito hoje. Mas, olha, o potencial é muito grande, mas nós temos que corrigir o nosso curso. É porque tem algumas coisas, né, professor? Da mesma maneira que não se pode demonizar a inteligência artificial, demonizar a tecnologia, ela não vai acabar com o humano, vai tirar o humano do seu posto de trabalho, o que for, também não se pode endeusá-la como se fosse solução para tudo. E aí que entra essa linha, talvez às vezes até tênue, entre uma coisa e outra, porque talvez seja aquilo que acontece quando você não conhece direito ainda o que está a situação. Você está no olho do furacão tentando entendê-lo. Essa é uma parte, a gente está no olho do furacão, a inteligência artificial está iniciando apenas, ninguém sabe muito bem como ela funciona. Quando eu falo ninguém, não são os leigos, são os especialistas, são os governos, são as autoridades todas. Até porque o leigo tende ou a demonizar ou a endeusar então, sem intervalos. Isso tem toda a razão. Demonizar não funciona e o deslumbramento nunca ajudou em nada na ciência. Exatamente. Agora, é fundamental a gente ter ideia, bem claro, o seguinte: nós, como o Brasil e a esmagadora maioria dos países do mundo, que não são os países avançados, são países em desenvolvimento, que querem se desenvolver, eles têm a obrigação de buscar uma inteligência artificial inclusiva, que ela não deixe para trás as pessoas, que ela ofereça oportunidades, que ela melhore o potencial delas. Por exemplo, você citou pesquisa, você imagine um país em que a escolaridade é baixa, como no caso do Brasil. A escolaridade baixa, se você tem um sistema que ajuda aqueles de baixa escolaridade a elevar a sua produtividade mais rapidamente, a fazer tarefas mais complexas, isso é fantástico um país como o Brasil. Mas veja, sem você domesticar a inteligência artificial, colocar fronteiras e barreiras para ela, nós estamos mal. Por isso que é fundamental aqui a entrada de um personagem muito forte chamado poder público. Sim. O poder público é o primeiro que tem que zelar por uma IA, inteligência artificial inclusiva. É um personagem que tem participado constantemente das nossas conversas aqui, professor. Mas parece que esse personagem ainda está alheio a tudo isso. Ele não está bem alheio. É que ele ouve esses pedidos e, ao mesmo tempo, ouve as empresas. E tem dificuldade para decidir porque não conhece aquilo que está passando. Entende? E o senhor falou da IA inclusiva. Essa ideia está clara para
todas as partes envolvidas, quer dizer, o que é torná-la inclusiva fato? Não acredito. A ideia de que você vai incluir muita gente que pode ficar de fora, incluir gente que hoje não está dentro do sistema da própria economia e da digitalização. E falar de uma IA inclusiva significa falar de uma IA que não gere e não amplifique desigualdades. Eu acho que não está claro, infelizmente, não está claro no mundo, não está claro no Brasil, e tenho medo que não está claro que não esteja claro em nossas universidades. Mas tem muita gente sensível a isso, né? Isso me deixa animado, apesar de saber que nem sempre é fácil a gente mudar o rumo das coisas. Não é fácil e vamos ter muito assunto ainda, mas, professor, o nosso Além do Algoritmo deste ano está chegando ao seu final. Temos muito a conversar. Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer muitíssimo a parceria desses programas que nós fizemos aqui, agradecer muito ao professor Glauco Arbix, o sociólogo, coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP. Professor, muito obrigado pela parceria, por essas conversas que nós tivemos. Obrigado a você, Marcelo, obrigado a toda a sua equipe técnica, estou vendo o Ribeiro aqui. O Benê Ribeiro, muito obrigado pela parceria também, Benê. Muito obrigado. Vocês, ouvintes, não estão vendo, ele está com uma camisa muito bonita, entende? Isso, verão. Eu queria dar um abraço a você, Marcelo, a toda a sua equipe, agradecer a Rádio USP pela oportunidade. Espero que a gente faça programas melhores ainda em 2025 e mandar um abraço para todos os ouvintes para que a gente tenha um 2025 melhor, porque esse ano teve muita guerra para o meu gosto, acho que para o gosto de todo mundo. De todo mundo. Teve problemas de todo tipo. Eu espero que a gente tenha um 2025 que dê água na boca para a gente. Muito obrigado, um abraço. Obrigado a você, professor Glauco, a todos vocês, mais uma vez, obrigado a Benê Ribeiro pela parceria, pela produção aqui conosco. Obrigado a você que esteve conosco por todos esses meses e que realmente 2025 seja um ano mais leve para todos nós. Ótimas festas, boa passagem de ano e 2025 estaremos de volta. Em janeiro a gente faz um break, voltamos logo a seguir. Muito obrigado a todos, até a volta. Além do Algoritmo. Conversas sobre inteligência artificial com Glauco Arbix. Apresentação: Marcelo Hollenberg.